Como analisar a curva P versus H de um material magnético? Como aplicar esses conhecimentos para o projeto e análise de circuitos magnéticos, sejam indutores, transformadores, eletroímãs? É o que veremos nesta 7ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: uma rápida revisão dos assuntos apresentados em vídeos anteriores da série e a permeabilidade magnética, remanência ou magnetização residual, o que é, onde se aplica, como se aplica. E, finalmente, faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos iniciar com o nosso primeiro item, uma rápida revisão sobre os assuntos apresentados. O circuito que nós estamos usando para a indução do campo magnético no material magnético é o mostrado na figura. Temos um indutor, ou um enrolamento, fio condutor, ligado a uma fonte de tensão variável. Ao variarmos a tensão da fonte contínua, variamos a corrente na bobina e, portanto, o valor do H no núcleo, do campo magnético no núcleo. E em função da permeabilidade magnética do núcleo, variamos a indução magnética nesse núcleo para essa dada condição. Observou as linhas de campo magnético? Elas são em 3 dimensões, então não estão indo apenas na direção esquerda da sua tela e retornando. Não, elas também estão em 3 dimensões, em volta da bobina. Lembrando como é que nós podemos determinar a direção das linhas de campo? Com o dedo polegar da mão direita, aponte na direção do sentido convencional da corrente. Com os dedos ligeiramente curvados, eles vão apontar a direção do campo magnético. Se você fizer isso na figura, com o dedo polegar apontando na direção da seta em azul da corrente, as linhas de campo estão saindo para o lado esquerdo e retornando para o lado direito. Percebeu que as linhas são fechadas por dentro do material, do núcleo? As linhas magnéticas são sempre todas fechadas. Isso é uma regra geral do eletromagnetismo. Sempre, porque não existe a carga pontual magnética, ou não existe um ímã com apenas um polo. As 4 forças conhecidas no universo, como nós entendemos, são a força forte no núcleo do átomo, o eletromagnetismo, a gravidade, que não explica por que as estrelas ficam no lugar ainda, e a força fraca. A equação que mostra a força do eletromagnetismo é conhecida como a equação da força de Lorentz, onde F é a força em Newton sobre uma partícula, carga elétrica em Coulomb, devido a um vetor intensidade de campo elétrico em volt por metro, a velocidade da partícula, pode ser zero, pode estar parada ou não, e o vetor densidade de fluxo magnético, ou indução magnética, expressa em Tesla. Esse X representa o produto vetorial, o produto entre vetores, velocidade e densidade de fluxo magnético. Para uma mesma montagem, número de espiras, comprimento e material, podemos considerar que o gráfico B versus H pode ser representado como B versus I, corrente, considerando-se que H igual a N vezes I sobre L. Conforme a equação ao lado, o campo magnético varia então linearmente com a corrente. E a permeabilidade magnética? Como fica nisso tudo? Esse é o gráfico que nós já vimos de uma curva de magnetização de material magnético. Nós estamos arbitrariamente considerando alguns trechos da curva como sendo linhas retas, segmentos de reta. Estamos linearizando a curva em segmentos. OA, AB, BC e CD. O ponto D tem uma característica interessante, é a saturação. Observe que a partir daí quase não há aumento da indução magnética B, mesmo com o aumento do campo magnético H. Para cada trecho, você tem a permeabilidade magnética específica daquele trecho. Micro OA, AB, BC e CD. Essas retas, esses segmentos de reta, são a inclinação da curva, que nós temos para cada trecho da curva. E aí nós temos uma reta, que é a saturação. Como a inclinação da curva caracteriza a permeabilidade magnética, observamos que temos pelo menos 4 diferentes valores de permeabilidade magnética para esse material a partir dessa curva. E aí, qual o valor que você vai utilizar no seu projeto? A partir do ponto D, nós temos o micro de saturação, a permeabilidade magnética de saturação, que tende a zero, porque B é constante e o H vai aumentando. Na equação, nós vemos que a permeabilidade magnética μ é igual à divisão entre B e H. Quanto maior a inclinação da curva B versus H, maior o valor da permeabilidade magnética do material. Na saturação, B é aproximadamente constante e H aumenta. O limite da permeabilidade magnética é zero. Observe na figura que a menor inclinação da curva é na saturação, é praticamente plano, e a maior inclinação
inclinação na curva é o trecho AB. Logo, o maior valor da permeabilidade magnética é nas condições do trecho AB. Aí o maior valor de μ. AB é o μ máximo dessa curva. A segunda maior inclinação na curva é o trecho OA. Logo, μ de OA menor, o 0A menor que micro de AB. A terceira maior inclinação na curva é o trecho BC. Portanto, nós temos essa relação. Micro BC menor que micro 0A menor que micro AB. A quarta maior inclinação na curva é o trecho CD. Então, agora nós temos essa relação dos 4 valores arbitrários que nós escolhemos em relação à linearização da curva, que especifica esse material. A indução magnética nesta região tem um nome específico, BSAT ou B de saturação, que corresponde a um HSAT ou um H de saturação. Aí nós temos 4 materiais, as curvas B versus H de 4 materiais: aço fundido, aço silício, ferro fundido e ferro níquel. Observe que os materiais aço fundido, AF, ferro fundido, FF, saturam para valores de H superiores a 5.000 ampere-espira por metro. Veja a marcação na reta vermelha. Já a liga de ferro-níquel satura para valores mais baixos, em torno de 2.000 ampere-espira por metro. Ou seja, ocorre a saturação. O B praticamente não varia a partir desse valor, desse material. No nosso primeiro exemplo, nós temos o projeto de um circuito magnético para a saturação de um núcleo de ferro-níquel. Nós dispomos de uma bobina com 100 espiras de fio meio milímetro quadrado, isolado, é claro, e 10 centímetros de comprimento. Núcleo enrolamento cerrado. Confirme a viabilidade de uso dessa bobina. Vejamos a solução. Sabemos que o ferro-níquel, pela curva, satura com 2.000 ampere-espira por metro. O indutor tem 100 espiras e 10 centímetros de comprimento. 10 vezes 10 a menos 2 do metro. Substituindo-se na fórmula, obtemos que a corrente necessária é de 2 amperes. Ora, a corrente de 2 amperes está perfeitamente dentro da capacidade de condução do fio de meio milímetro quadrado. Portanto, em princípio, a bobina pode ser utilizada. No próximo item, veremos a remanência ou magnetização residual. Esse gráfico apresenta a relação inicial entre indução magnética B e o campo magnético H aplicado ao núcleo magnético, por exemplo, pela montagem mostrada anteriormente, uma bobina com um núcleo magnético em seu interior. Supõe-se que é a primeira vez que esse material magnético é submetido a um campo magnético externo, a excitação. Partimos de uma condição inicial, a corrente da bobina é igual a 0, o que nos leva a um valor de H e B iguais a 0. Aí está marcado. Não vamos ultrapassar o valor de H máximo ou H de saturação devido à saturação, caracterizada por incremento em B próximo a 0. Estamos interessados em descobrir o que acontece se agora reduzirmos o valor da corrente, campo de excitação, no indutor até o valor 0. Começamos com a corrente 0 e fomos até esse ponto de saturação. Será que nós vamos refazer o percurso em azul na volta, quando diminuímos a corrente? Vejamos, esse é o nosso setup para a saturação. Nós vamos de 0 até A. Vamos aumentando a corrente e a excitação. Aumentando a corrente, aumentando o campo magnético. Agora, no retorno de A para B, mantemos o setup, mas agora nós reduzimos a corrente e a excitação. Fomos até a corrente de saturação e agora começamos a diminuir essa corrente. Observe o trajeto em vermelho, que é o percurso de retorno. No percurso inicial, em azul, H1 leva um valor de B1. No entanto, no percurso de retorno em vermelho, o mesmo valor de H1 agora leva um valor diferente, um BR, B de retorno. A permeabilidade magnética é diferente para essas duas condições. O caminho azul empontilhado é o percurso original, inicial, da corrente igual a 0 até alcançarmos a saturação do material magnético. Para o mesmo valor de H ou de I, a indução magnética no material é diferente no caminho inicial e no caminho após a saturação. O percurso de retorno, em vermelho, vai de A até o ponto B. E a pergunta que fazemos, o que é o ponto B? O que ele tem de tão importante? Qual o seu significado? Veja, H igual a 0, campo magnético 0 e a corrente do indutor é 0. O ponto B é caracterizado por essa condição, HI iguais a 0. Mas atenção, existe uma indução magnética no núcleo. Veja, no eixo B, é o ponto B. O material magnético reteve a magnetização. Considere que o material magnético do núcleo originalmente não apresentasse magnetização próxima. Podíamos testar isso colocando uma bússola perto e vendo que não haveria nenhum efeito na agulha da bússola. Quando aumentamos progressivamente a corrente na bobina, percebemos que a agulha da bússola tende a se deslocar mais na direção do núcleo, está aumentando a força sobre a agulha da bússola. Isso ocorre até saturação, quando mesmo grandes incrementos da corrente, pouco, quase nada alteram a força exercida sobre
sobre a bússola porque B está na saturação. Conforme seguimos o percurso de A até B, observamos então que o efeito da agulha vai diminuindo, mas mesmo com a corrente igual a zero, o núcleo manteve parte da magnetização. O material magnético agora é um ímã. Você pode até retirar o material magnético de dentro da bobina e ele continua sendo um ímã. Você alterou a estrutura que forma o material. Você reorganizou átomos e elétrons nesse material. Você criou um ímã de um material magnético. Um prego, vai lá que seja. Você consegue explicar como é que isso aconteceu? O ponto B é tão importante que tem até um nome bem pomposo: magnetização residual. O nome é autoexplicativo. Mesmo sem excitação externa H, o material magnético reteve as propriedades de um ímã. Isso é bom ou mal? Como sempre, depende. E como anular esse efeito? Então temos o nosso gráfico até agora. A região de saturação magnética, a partir daí, não há praticamente aumento no B. A indução magnética pouco se altera, mesmo com grandes variações de H. Esse é o H de saturação, o campo magnético de saturação, que corresponde a uma indução magnética de saturação. Observe que não é um ponto, é uma região que isso acontece. E temos agora a nossa magnetização residual. O ponto B no gráfico é a remanência do material. Esse é o nome mais técnico. Uma medida da magnetização residual quando o campo de excitação, a corrente é elevada a zero. Aí está a remanência. Queremos que ocorra remanência? Sim. Não, talvez, depende. Remanência é igual a magnetização residual. A remanência é uma medida da magnetização residual quando o campo de excitação é elevado a zero. Queremos remanência? Quando queremos remanência? Quando não queremos remanência? Vejamos algumas considerações. Se após alcançarmos pela primeira vez a saturação de um material magnético, reduzirmos a corrente desse indutor, de excitação, observamos que o percurso da curva BH é diferente da curva original. Quando atingimos zero de corrente do indutor, observa-se um fenômeno interessante. Mesmo sem excitação, o material magnético retém a magnetização. Ainda é um ímã. Essa é a remanência ou magnetização residual do material. Nós vamos ver com mais cuidado no próximo vídeo. E o que acontecerá se invertermos o sentido da corrente? No próximo vídeo, vamos continuar em nossa busca na compreensão da curva de excitação magnética de um material magnético. E a remanência? Quando queremos? Quando não queremos? Existem outros pontos específicos, característicos? O que virá a seguir é o que veremos no próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.